Bob Esponja Calça Quadrada tem sido fundamental em muitas infâncias. As aventuras descontraídas do Bob Esponja, desde pescar águas-vivas até cozinhar hambúrgueres de Siri, iluminaram nossas vidas. Mas às vezes, o tom otimista do show muda para um lado sombrio, apresentando temas obscuros. Pelo menos quando comparado com toda a diversão que o show normalmente apresenta. O que está acontecendo? Eu sou Brad do Wicked Binge e é hora de dar a volta na cidade. Estes são os 10 momentos mais sombrios e inesquecíveis do Bob Esponja. Número 10. O cérebro do Bob Esponja é o primeiro da lista, mas causa um grande impacto. Em um episódio, Bob Esponja trabalha para o Plankton, e vemos uma cirurgia cerebral muito errada. O quê? Tudo começou quando o Sr. Sirigueijo jogou cartas contra o Plankton. Plankton é o pior jogador de cartas de fenda do Bikini, perdendo todos os jogos às quintas-feiras por 15 anos seguidos. Mas na manhã seguinte, Sr. Sirigueijo diz ao Bob Esponja que perdeu e ele tem que trabalhar para o Plankton porque Sr. Sirigueijo apostou seu contrato. Quando Bob Esponja se recusa a cozinhar hambúrgueres de Siri para o Plankton, ele tira o cérebro do Bob Esponja e coloca dentro de um... Plankton aparentemente não é bom em neurocirurgia. No final, a cabeça do Bob Esponja está enfaixada e seu rosto todo bagunçado, sugerindo que Plankton recolocou seu cérebro incorretamente. Mas o horror não para por aqui. Certas coisas ficam para nossa imaginação desvendar. Se Plankton tirou o cérebro de Bob Esponja e o colocou em um robô, em algum lugar nos bastidores, um corpo frio e sem vida foi abandonado. E agora, isso é o verdadeiro material de pesadelos. Número 9. Alucinação insana. Oh, cara, essa é realmente sombria. Bob Esponja faz seu exame de carteira de motorista, que acaba em um completo desastre como de costume. Tem que passar o teste tem que passar, mas a senhorita Puff leva a culpa por sua direção terrível, e ela até acaba na prisão pra ela. É um refúgio seguro de um inferno de uma vida regular. Não mais Bob Esponja, não mais raiva na estrada, não mais Bob Esponja. Bob Esponja e Patrick não entendem isso, então eles tentam resgatá-la repetidamente. Os guardas acham que ela está louca e a jogam em uma cela de isolamento. Lá, ela realmente perde a razão. As paredes acolchoadas da cela parecem ser feitas de esponja, cada uma com o rosto risonho do Bob Esponja. Então, completamente alucinada, ela revive repetidamente a cena do acidente de carro do início do episódio. Sim, ela perdeu a cabeça. O episódio termina com a senhorita Pup resignando-se à loucura. Alguns fãs sentiram que este episódio sombrio sugeria que todos os momentos na prisão eram alucinações durante a queda do penhasco. Isso significa que o episódio termina com ela ainda caindo, sem sabermos o que aconteceu com ela. 8. O holandês voador. O navio do holandês voador quebra, e ele tem que residir temporariamente no abacaxi do Bob Esponja. No começo, ele tenta alguns truques um pouco assustadores para assustar o Bob Esponja. Por exemplo, quando ele abre a geladeira, uma enorme cabeça de monstro salta e grita com ele. Mas o clímax do episódio é uma sequência realmente perturbadora e assustadora. O holandês voador aparece como uma enorme cobra com uma cabeça de bebê grotesca e exagerada. A cabeça derrete, virando uma escultura do Bob Esponja, com olhos se transformando em vermes brancos horríveis se contorcendo. Então os vermes caem no chão, se contorcendo, enquanto as aranhas saem de suas cavidades oculares e boca. Ah, o verdadeiro material de pesadelos. Sabemos que algumas das cenas deste episódio pretendiam ser uma paródia de filmes de terror de grau B ou Z. Mesmo assim, o episódio se tornou um momento assustador no show. História: 7 corpos. Negócio de partes do corpo. Este episódio se aventurou no território sombrio do tráfico de partes do corpo humano. Tudo começa quando Gary quebra sua concha. SpongeBob precisa de uma nova concha de caracol e vai a um vendedor com desconto chamado Jack Furioso. SpongeBob, sendo desajeitado, quebra todas as suas conchas. Mais tarde, Jack exige pagamento em partes do corpo. Não é não, você tem 2 braços e 2 pernas. Ele pega um dos braços e pernas, seu coração que parece realista, um olho e, por fim, suas roupas. Eu vou também precisar de alguns órgãos internos. Deixando o trocadilho óbvio de lado, o que Jack fará com todas essas partes do corpo? Falar sobre escuridão. Número 6. Posse. Plankton nunca está tramando algo bom. Eu sou o gênio do mal por aqui. Na 7ª temporada, ele cria um novo plano para descobrir a receita secreta do hambúrguer de Siri. Ele tenta entrar no Sr. Sirigueijo, mas erra e assume os sentidos do Bob Esponja. Inicialmente, os olhos do Bob Esponja ficam completamente pretos. Ele entra em pânico.
então Suplanton assume sua audição, o que por si só é super assustador. Finalmente, o tímpano. Por fim, ele opta por controlar o cérebro. Dentro do cérebro há uma versão completa da casa do Bob Esponja, totalmente feita de matéria cerebral, incluindo até o Gary. Mas nem isso é o bastante pro velho Plankton. Isso é nojento. Ele conecta seu dispositivo no coração do Bob Esponja, se tornando algo parecido com ele, com uma sequência de transformação perturbadora. Então, Tão quente e aconchegante. Mais tarde ele também vira Patrick, o que é bem engraçado. Contudo, isso não eliminará o trauma inicial causado pela possessão corporal do Bob Esponja. 5 zumbis do Krabby Patty. Poderia algo envolvendo zumbis não ser sombrio? Sandy cria um novo Krabby Patty. Infelizmente, este patty faz com que todos que o comem se tornem um zumbi do Krabby Patty. As criaturas meio mortas já são assustadoras, mas a história não acaba aí. Eles podem infectar outras pessoas, transformando-as em zumbis do Krabby Patty que se alimentam de vítimas desavisadas. Em pouco tempo, esses monstros de hambúrgueres se espalham por toda a fenda do biquíni. Muitos civis estão infectados, incluindo a Sra. Puffy, Bubble Bass e o Patrick. No final do episódio, Patrick permanece como um zumbi de hambúrguer e oferece uma mordida aos espectadores. Também. Isso pode significar duas coisas. 1. Os zumbis ainda podem estar lá fora. Não sabemos se acha um curativo suficiente disponível. E também devemos reunir todos que assistiram ao menos o final de Krabby Patty Creature Feature. A pandemia é real. Número 4. Corpo congelado de Squidward. Este é um momento sombrio envolvendo viagem no tempo e um corpo morto congelado. Primeiro, reconheçamos que Squidward está dentro de um freezer por incríveis 2000 anos. Ele é enviado ao passado e depois retorna ao seu próprio tempo. Preocupações? Pense novamente. Na verdade, agora existem 2 Lulas moluscos. Um retornou ao presente, mas o outro ainda está preso dentro do freezer do Siri Cascudo. Não temos ideia, mas presumivelmente o corpo nunca é descoberto. É por isso que o Lula Molusco não é libertado por 2 milênios. Após um certo episódio, o freezer possui um corpo congelado duplicado do Lula Molusco. Não informe os clientes, a situação piora após outro incidente. Nesse, Bob Esponja diz que verificou todos os freezers no Siri Cascudo. Considerando o QI do Bob Esponja em certas situações, não parece absurdo que ele tenha visto o Lula Molusco congelado em um freezer e nada tenha registrado em sua mente. Verifiquei todos os freezers. O principal, o reserva, o de backup, o extra, o traseiro, o micro e o de baixo das escadas. No episódio Bobos em abril, o terceiro do dia da mentira, o Bob Esponja irrita muito o Lula Molusco com suas pegadinhas. Lula Molusco decide então ensiná-lo uma lição, mostrando como se faz uma pegadinha de verdade. Ele prepara uma armadilha com corda contendo mostarda no centro. SpongeBob vai limpar a bagunça, mas suas pernas ficam presas no laço. Squidward corta a corda, desencadeando uma reação em cadeia. SpongeBob voa pelo restaurante, colide com vários objetos e acaba caindo na lata de lixo. Squidward ri histericamente e SpongeBob sai correndo aos prantos após se envergonhar na frente dos clientes. Porém, não foi isso o que mais perturbou os telespectadores do episódio. SpongeBob finge perder a língua em uma de suas loucas pegadinhas. O que o torna assustador, no entanto, é o fato de que essa língua está viva, e ela ri de uma maneira perturbadoramente alegre. Squidward tenta se desculpar, mas seu rosto se transforma momentaneamente em um burro de aparência horrível antes de sua cabeça explodir. Pesadelo de infância, alguém? Pesadelo de infância. Eu só quero dizer que estou triste. 2 caracóis mortos. Este episódio envolve avós assassinas. Parece sombrio, certo? A história começa com o Bob Esponja ficando viciado em um desafio louco de bola de remo e esquecendo de alimentar o Gary. A tigela de comida estava sempre vazia, então Gary confrontou o Bob Esponja. Mas como ele estava tão preocupado com um desafio bobo, Gary não teve escolha senão abandoná-lo e buscar comida. Bob Esponja nem percebeu que seu caracol sumiu. Depois de algum tempo, supostamente de 7 a 10 dias, ele descobre que Gary se foi. Tarde demais. Gary já estava morando com... uma vovó que o alimenta e mima, mas Gary vê os panfletos criados para encontrá-lo, e eles vêm com as desculpas do Bob Esponja, então ele começa a sentir saudades dele novamente. E então a escuridão te atinge. Penny está na cozinha, pegando outro bolo de carne para o Gary. Bolo de carne está quase pronto.
Enquanto isso, Gary procura uma saída e acaba tropeçando em um armário cheio de conchas de caracóis mortos. Nesse instante, ele nota que a vovó quer engordá-los para devorá-los. Felizmente, ele consegue escapar, mas nunca superaremos o fato de que ele quase foi comido por essa velha malvada que tentou, lentamente mas com certeza, torná-lo a refeição mais saborosa possível. Vovó Psicopata 1. Quase assassinos. Prepare-se para um dos momentos mais sombrios na vida do Bob Esponja. Uma manhã, Bob Esponja e Sr. Sirigueijo recebem um visitante surpresa. Ele é um inspetor de saúde, mas suspeitam que seja um impostor. Então eles fazem algo chamado de hambúrguer nojento, que inclui aparas de unha e rabanete de cavalo marinho. Eu tenho num pote de aparas de unha no escritório. Antes do inspetor de saúde comer, uma mosca entra na boca dele, fazendo-o engasgar e desmaiar. Bob Esponja e seus amigos entram em pânico. Após se culparem, eles decidem finalmente começar a entrar em pânico. Depois de se culparem, eles finalmente decidem pegar o corpo e enterrá-lo. Apesar do inspetor não estar morto, a trama para se livrar de um corpo ajudou a criar um momento sombrio no fundo do biquíni, com Bob Esponja e Sr. Sirigueijo agindo como se fossem da máfia ao planejar se livrar de um cadáver, mesmo já vivendo no fundo do mar. O que você acha? Bob Esponja é um dos desenhos mais divertidos e felizes da Nicktoons, mas os ocasionais momentos sombrios são sempre uma mudança interessante. Qual que é o momento mais sombrio do Bob Esponja que você se lembra? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Mas o mais importante, continue incrível!